Olá, gente. Eu sou a Zóia. Como é que vocês estão? Então, apesar de estar acontecendo muitas coisas, né, ultimamente, bem complicadas, né, eu resolvi fazer esse vídeo, assim, porque faz tempo que eu não falo sobre a minha área, que é música, né, e aí eu resolvi falar alguma coisa a respeito, né, sobre cursos. Como é que a gente pode fazer opções, né? Então é o seguinte, eu estava pensando sobre essa questão de fazer faculdade de música. Porque, bom, como todos sabem, né, para você ser um músico, nem sempre você precisa estudar, né? Estudar formalmente. Treinar, praticar, isso sim, você precisa fazer direto, né? Sem muita negociação, né? Ou seja, você não acorda um belo dia, toca umas coisinhas e, olha, eu sei tocar. Não, você precisa treinar. Agora, quando você quer ter, assim, uma bagagem cultural maior, de repente trabalhar diretamente com isso, né? É interessante que se faça uma escola, né? Que entenda um pouquinho melhor de teoria, até porque quando a gente estuda música, a gente adquire conhecimentos de vários estilos musicais, a gente adquire conhecimento de várias tendências, gêneros, estruturas harmônicas, de arranjo e etc., de forma que a gente aumenta o nosso potencial criativo, né? E a gente sai um pouco desse senso comum que a gente vê aquelas músicas sempre muito parecidas, ou então sempre muito dentro do mesmo formato, né? Pelo menos. Eu acho que a faculdade de música nos permite ser um pouco mais arrojados, né? Então vamos falar sobre licenciatura versus bacharelado. Isso para a gente ficar focado nessas duas questões. Sim, porque existe a licenciatura em música e existe o bacharelado. Só que o bacharelado em música é diferente de vários outros bacharelados que a gente vê por aí. Por exemplo, um bacharelado em letras, um bacharelado em biologia, um bacharelado em história, que geralmente você cumpre a, a faculdade e você se torna um cara graduado nessa área. Aí você vai lá, se você quiser se especializar, você vai e faz um mestrado, qualquer coisa assim. Mas se você quiser dar aula, você termina o bacharelado, faz uma licenciatura, faz um ano a mais para poder dar aula em qualquer lugar, né? E pronto. De qualquer maneira, esses bacharelados são generalistas. Você vai aprender o todo,
da área, né? Um pouco de cada coisa dentro dessa área, né? No caso da música, não. Você não entra em bacharelado em música. Você entra no bacharelado em piano, bacharelado em oboé, bacharelado em violão, bacharelado em piano, harpa, violino, violoncelo, ou seja, você entra direto no curso do instrumento. Quando você vai se inscrever no vestibular, tá lá, bacharelado em. Aí tem todos os instrumentos que a universidade dispõe para você estudar no nível de bacharelado. E aí você, ou então tem um bacharelado em composição e regência, são dois cursos separados, né? Tem o curso de composição e o curso de regência. Então você opta ali também na sua própria inscrição do vestibular a questão, né? O que você quer. Aí você vai lá, faz o teste de habilitação, né? Ou seja, o teste de habilidade de capacidade naquele instrumento, né? Por exemplo, você vai lá, você está optando por fazer uma prova, um bacharelado em piano. Aí você tem lá no edital, né? As músicas que você tem que estar preparando para apresentar para uma banca que vai avaliar se você toca aquilo ali, né? Se você está apto para fazer parte do curso. Ou então, aí tem todo, daí você faz a sua prova no piano, né? Eles separam lá umas salas para você tocar, né? E tá lá uma banca de uns 3 professores, mais ou menos, para ver se você pode entrar na faculdade. A gente ainda tem essa pressão, né? Ou seja, o músico ainda tem essa pressão na hora de fazer o vestibular, né? Que não é só a provinha do Enem, a gente ainda tem que se preparar para enfrentar uns carinhas ali te olhando assim, olha, ela errou ali naquele trecho, naquela música, não sei o que, saiu do ritmo, enfim, acontece, né? E aí tem também uma peça lá que eles indicam ali, que eles vão dizer que é para você ler de primeira vista, né? Ou seja, colocou a partitura, você nunca viu, assim, para ver como é que tá a sua leitura, né? Daquela peça, né? Musical. Aí tá. Então, o bacharelado, como vocês veem, aí só que quando você termina o bacharelado, nesses instrumentos, você vai fazer uma faculdade muito focada em técnicas de aperfeiçoamento desse instrumento, né? Então, aí a questão fica por conta daí para você dar aula desse instrumento, aí você tem que fazer mais um ano com as matérias pedagógicas para que você possa ser um professor daquele instrumento ou particular ou numa escola de música, né? Pelo menos na minha época era assim que funcionava, né? Na época que eu terminei o curso.
Só que eu não terminei bacharelado. Eu fiz licenciatura em música, que é um curso que você já entra direto para ser professor de música. Aí você entra assim direto, ou seja, desde o primeiro semestre você já está começando a estudar as matérias pedagógicas, didática, prática de ensino em música, fundamentos da educação, fundamentos da arte na educação, ou seja, todas essas matérias ligadas à questão educacional, né? Então, o que que acontece? O curso de licenciatura é um curso mais generalista. A gente não vai estudar um instrumento específico. Além do nosso instrumento, nós vamos estudar também alguns instrumentos complementares, né? Uns instrumentos, nem que a gente aprenda um pouquinho de cada, né? Para a gente ter uma noção de como se toca um violão, no meu caso, que meu instrumento é piano, né? E flauta doce, flautas, percussão também. Eu chegava lá na faculdade, eu tinha que ter aula de violão, flauta doce, ou qualquer outro instrumento que não é o meu instrumento principal, para eu ter uma noção bem sólida do funcionamento de vários instrumentos. E principalmente instrumentos portáteis. Por que isso? Porque ao terminar uma licenciatura, você vai ter condições de trabalhar em escolas da rede regular de ensino, sejam públicas, sejam privadas. Porque a faculdade de licenciatura, ela visa também ela permite que você também faça concursos públicos para dar aula numa escola ou estadual ou municipal, né? Federal, dependendo da escola, ela se tem música, se não tem, aí você pode fazer essa escolha, né? E também escolas particulares, você apresenta um currículo lá, você mostra o seu histórico, mostra que você tem conhecimento de determinadas áreas, né? E vai lá e dá a sua aulinha para aquelas turmas comuns, né? Por que que é importante que você saiba tocar esses instrumentos mais fáceis de transportar, né? Porque são instrumentos que muitas vezes a escola não tem, por exemplo, uma sala de música cheia de instrumentos como piano, uma bateria, ou seja, a escola pode ter apenas no máximo um tecladinho, ou então a escola oferece flauta para os alunos, flauta doce para os alunos, oferece, ou seja, de repente um violão é mais fácil dos alunos arrumarem, né? Ou então você leva o violão para ficar tocando lá na frente para ensinar algumas músicas para os alunos cantarem, né? Então são instrumentos mais fáceis de você produzir aulas mais facilmente, né? Para você poder transmitir
essa musicalização, né? Porque o objetivo da música nas escolas não é exatamente ensinar os alunos a ler uma partitura, tocar técnicas e não sei o que, não. A ideia é trabalhar a questão da musicalização, né? Ou seja, a questão rítmica, a questão vocal, coisas assim que não necessariamente a gente precisa estar com o instrumento em mãos. Às vezes, por exemplo, você trabalhar improvisando instrumentos, por exemplo, com latas, caixa de fósforo, né? Esses elementos que você pode usar dentro de uma sala de aula, né? Então, eu acho interessante que a gente fale um pouco sobre essas questões, né? Porque caso alguém queira fazer faculdade de música, queira estudar, né? Fazer um curso superior na área musical, já sabe que tem que ver como é que funciona essa questão da licenciatura e do bacharelado, né? Então, eu acho que a licenciatura, pelo menos para mim, em relação ao mercado de trabalho, é muito melhor, porque pelo menos abre a sua cabeça, que você tem uma formação mais generalista, né, da música, né, e você aprende um pouco de regência, um pouco de composição, de arranjo, de prática de orquestra, alguns instrumentos extras que você não sabia tocar antes, você pode aprender. Fora que você está desde o início estudando matérias voltadas para a educação, né? Que você tem mais tempo para se preparar para um estágio numa escola, né? E, enfim, eu acho interessante. Por isso que eu fiz licenciatura, eu achei o conteúdo, a grade curricular mais versátil, né? Então é isso. Eu fico por aqui. Obrigada.